Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu quero dar mais uma vez boa noite a todos, desejar boas-vindas e que estejam preparados para a gente mergulhar nessa noite em mais um conteúdo exclusivo, né? Nós vamos falar hoje de um tema que eu sei que é tabu, é complexo, é difícil, mas eu, obviamente, com todos os limites de respeito e bom senso, até pelo conteúdo exclusivo e aberto ao público geral, mas nós vamos hoje falar um pouco sobre sexo, né? Obviamente que sexo é um privilégio para casados. Sexo é um privilégio para os casados e foi colocado na relação exatamente para dar essa comunhão, né? É exatamente na relação sexual que se cumpre de fato o propósito da união de homem e mulher, quando a Bíblia diz: deixará pai e mãe, unir-se-á ao seu marido, tornando assim os dois uma só carne. Né? O ato sexual, ele fecha isso tudo. O primeiro ato sexual, ele é uma aliança feita entre homem e mulher, e essa aliança, ela deve ser realmente perpetuada, né? Isso é muito, muito importante e muito precioso. Então eu quero que você fique bem antenado, bem ligado em todo o conteúdo. E como sempre nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar todo o conteúdo exclusivo e depois vou abrir um espaço para perguntas. Então vai preparando as suas perguntas de antemão aí, já vai jogando na nossa caixa de perguntas e no final nós vamos abrir a caixa de minhoca, né? Ou melhor, abrir a caixa de perguntas para poder trazer, né, respostas a todos os questionamentos. Bom, veja bem, a gente vinha falando lá no início, desde ontem, as responsabilidades de um homem e as responsabilidades das mulheres, né? O que os homens esperam das mulheres e o que as mulheres esperam dos homens, né? E como são coisas tão simples do cotidiano, do dia a dia, nós falamos aqui de uma maneira divertida. Eu costumo dizer o seguinte, que é um assunto tão, às vezes, complexo de se falar, que se você não fala com graça, você acaba deixando todo mundo sem graça, né? Então é bom, porque a graça, o sorriso, a alegria, ela serve como uma certa anestesia para a cirurgia que precisa ser feita. Nesses últimos 2 dias nós fizemos cirurgias aqui, ó, bem específicas, né, bem minuciosas, tirando coisas lá de dentro, né, mexendo com estruturas de homens e mulheres que têm nos acompanhado aí, e de uma maneira leve, de uma maneira saudável, de uma maneira divertida, né? Enquanto você ri, você nem percebe, mas a faca vai entrando e eu vou fazendo a cirurgia de qualquer jeito, e você vai sair daí, ó, perfeito, sem nada, tirando todos os bichos para fora, né? Você tem que se permitir ser tratado, ser lavado, ser purificado pela palavra de Deus. E agora, existe uma responsabilidade compartilhada do casal, né? Essa responsabilidade não se pode fugir e ela é fundamental para o bem-estar, para a harmonia de todo e qualquer casamento, né? Então, tem que ficar antenado nisso, porque essa é uma responsabilidade compartilhada. E eu quero começar, né, falando dessa responsabilidade, lendo um texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, né? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 3. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 em diante, diz assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido quem tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não prive um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem e abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então veja, em outra versão ele diz algo interessante no versículo 3. Ele diz assim: o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e a esposa conceda ao marido aquilo que lhe é devido. Então veja, eu costumo dizer que você entra no casamento com uma dívida, né? E essa dívida deve ser paga. Pegando ou partindo do pressuposto, como nós falamos em lives anteriores, que homem e mulher são indivíduos completamente diferentes em sua essência terrena, né, na sua
manifestação terrena do ser, porque como espíritos eles são iguais, né? Não existe sexo. Espiritualmente falando, é todo mundo filho de Deus, na presença de Deus, e está tudo certo. Mas nessa dispensação terrena, né, na manifestação física dos seres macho e fêmea, na sua concepção eles são completamente diferentes. E obviamente, dentro da relação sexual, há uma percepção completamente distinta. Eu já falei disso, só quero reiterar. Porque para o homem o sexo é só o ato em si. Ponto final. Sendo mais claro, objetivo e abrangente, para o homem sexo é só a penetração e acabou. Chega aos finalmente e ponto final. Mas para a mulher não. A mulher ela tem uma percepção completamente diferente. Ela é muito mais harmônica. Ela é muito mais, como é que eu vou dizer, sentimental. Ela é muito mais romântica no sentido essencial. E para a mulher, sexo é percebido pelo momento, né? Como é que foi realizado tudo aquilo. As palavras ecoam, tem um poder fascinante. O clima, a temperatura, o ambiente, o cheiro, as cores, tudo importa para uma mulher no ato, né? Porque esse momento para ela é mágico. Veja que coisa interessante. Existem estudos científicos que comprovam que a mulher, depois do sexo, logo depois da relação, né, terminou a relação sexual, se ela naquele momento for acolhida pelo seu companheiro, trazida para perto, e ele logo após a relação continua dando a ela feedbacks positivos dos seus sentimentos, ela libera automaticamente do seu corpo um hormônio chamado ocitocina, um hormônio poderosíssimo de prazer, de alegria, de bem-estar, que inclusive traz benefícios para o corpo. Agora veja, ele só é liberado depois da relação sexual, se ela se sentir de fato acolhida após. Por quê? Porque é muito comum, a depender do comportamento do macho, assim que termina a relação, ela se sente usada, ela se sente para baixo, ela se sente humilhada. Por exemplo, é o caso dos maridos DVD, né? Que depois termina, ele deita, vira e dorme, né? Eu sei que isso é antigo, hoje em dia nem se usa mais DVDs, né? Usa mesmo é pendrive, mas no meu tempo se usava DVD, inclusive DVD-R, né? Deita, vira, dorme e ronca. Então é muito importante para as mulheres, após o ato, após a relação, que o homem a acolha por um tempo, por alguns minutos ali com ele, e ele dê feedbacks positivos, né? Ele continue falando. Então é importante, assim que terminar, traz a tua esposa para o peito, coloca a cabeça dela, abraça ela, fala a ela que ela é linda, fala a ela que você a ama, fala a ela que foi maravilhoso, fala a ela que você teve o melhor momento da sua vida. Isso vai fortalecê-la de uma maneira sobrenatural. Isso vai fazer com que ela se sinta mais mulher, mais amada, mais desejada, mais forte, mais bonita, e isso só vai trazer benefício para os homens, né? Então os homens têm que ser perspicazes no que diz respeito a essa relação. Por quê? Porque isso é essencial dentro dessa relação por causa da diferença homem e mulher, né? Então dentro da concepção eles são diferentes. Então o homem não pode simplesmente entrar numa relação só para se satisfazer. Porque você não entra numa relação para você só adquirir o que você quer. Você entra porque você tem uma dívida nela, né? Então você entra nessa relação com essa dívida para pagar essa dívida. Então descubra qual é a dívida que você tem. Descubra com sua esposa o que é que ela precisa, o que é que ela deseja, o que é que ela quer, né? Para que tudo ocorra bem durante esse momento tão sublime que é o momento conjugal do casal, né? Eu costumo dizer o seguinte, para os homens isso aqui é bem importante. Se eu fosse comparar homem e mulher, né, no ato sexual, existe uma comparação que eu acho fantástica. É como fogões, né? O homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. Qual é a diferença de um fogão a gás e um fogão a lenha? É fácil. É porque no fogão a gás você pega um fósforo, risca, bate lá e o bicho pega fogo na hora. Um fogaréu é na hora, instantâneo. O homem é assim, você encosta ele, na hora, né? Já pega fogo. Só que na mesma velocidade que o fogão a gás ele acende, ele também apaga. É na mesma velocidade, né? A mulher, ao contrário disso, ela é como um fogão a lenha.
Eu, quando criança, me lembro bem, quando minha mãe acordava cedo, né, para fazer biscoito. Minha mãe nos criou vendendo biscoito. E ela acordava às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E eu me lembro que ela acordava cedo para acender o fogão, a lenha, né, para fazer os biscoitos. E ela começava cedo, porque senão não acende, não esquenta. E aí ficava ali, mexe para cá e bota lenha e sacode, e sopra e faz e acontece. Era um negócio. Até que o fogão acendia. Mas acendia, pronto, ficava aceso, ó. E para apagar dava um trabalho. É assim com a mulher também. Às vezes ela não pega fogo de imediato, né? Você tem que mexe para cá, mexe para lá, sopra. É um negócio. Mas depois que pega, meu irmão, para apagar esse negócio é complicado. Pronto. E o homem que não entende isso entra nesse ato de uma maneira só buscando seu próprio desejo, saciar-se, né? O que ele faz? Ele entra nessa relação e ele começa a fazer uma coisa ou outra. Quando o fogão, a lenha tá pegando, né? O cabo já tá terminando. E aí o negócio fica complicado. E as mulheres ficam tristes, ficam chateadas, ficam para baixo. Por quê? Porque quando elas estão começando, ele já terminou. E aí elas têm que fazer o quê? Ir pro banheiro tomar banho frio, gelado. O marido até hoje não sabia por que a mulher dele sempre toma banho gelado depois que terminou a relação. Bom, faça esse teste na próxima vez. Vá pro banheiro e observe se ela está tomando banho quente ou gelado. Se estiver tomando banho gelado, é você que está errado no processo, tá bom? Por quê? Porque esse banho gelado serve para tentar apagar o fogão de lenha. Então aprende isso. Sexo começa com palavras, né? Sexo começa com preliminares, você elogiando, você falando, você conversando, né? Falando coisas que sejam concernentes. Veja, uma coisa que é importante é que sexo é mais do que um privilégio para os casais. Sexo é mais do que um privilégio para os casais. Sexo é uma obrigação matrimonial. Não é escolha não, é mandamento, tem que fazer. A Bíblia deixa clara que nesse caso, nesse item especificamente, o marido não é dono do próprio corpo, nem tampouco a mulher é dona do seu próprio corpo. Que os dois não devem privar um ao outro desse ato tão sublime, tão glorioso, tão maravilhoso, criado por Deus, né? Para quê? Porque se deixar, irmão, se privar um ao outro, pode ter certeza que o diabo está no meio desse negócio soprando para criar problema. Então, pare para pensar um pouquinho, vocês dois aí, tanto homens quanto mulheres. Se vocês estão deixando tempo demais sem fazer, quanto mais tempo vocês ficam, mais espaço vocês estão dando para o diabo de trabalhar uma desgraça no meio da relação de vocês. Então, se você entende isso, corre lá e acaba com essa abstinência hoje, né? O jejum acaba hoje. Pelo amor de Deus, se prepara porque o negócio vai pegar fogo. Hoje o negócio esquenta, né? Hoje, meu irmão, minha irmã, o negócio vai botar para quebrar. Porque nós estamos aqui para incentivar você naquilo que Deus criou para ser. Tem gente que tem medo, tem vergonha de falar de sexo. Eu não tenho. Eu não tenho vergonha de criar, eu não vou ter vergonha de falar, obviamente. Vou falar e falar tudo, né? Não posso falar mais rasgado, claramente, aqui na internet. Mas nos meus seminários fechados para casais, nas escolas de casais que eu participo dando aula sobre sexo, eu falo rasgado, tintim, ainda dou detalhe. E se precisar, ainda boto num quadro e faço projeção. Porque comigo é assim. Eu mostro e faço. E ponto final, né? Então veja. Sexo é uma obrigação e não uma opção. É obrigação. Tanto homem como mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o cônjuge. Agora, o que significa não ter poder sobre o próprio corpo? É que você não pode negar sexo. Nem o homem nega sexo à mulher, nem a mulher nega sexo ao homem. Isso não significa que você pode abusar do seu companheiro ou da sua companheira. Isso não é ter direito sobre o corpo alheio, machucar um ao outro, isso não é. Tem que haver equilíbrio e tem que haver discernimento, entendimento. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, diz assim: da mesma forma, vocês maridos, homem, honrem suas esposas, sejam compreensíveis no convívio ou na relação com ela, pois ainda que sejam mais frágeis que você, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as vossas orações. Veja que a relação sexual mal feita pode atrapalhar as suas orações. Veja que isso é muito, 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 muito sério, né?
dentro disso. Então tem que haver entendimento. O que significa ter entendimento? É que os dois têm que estar de acordo, né? Tem que estar de acordo. Infelizmente tem homens que se aproveitam de versículos de forma isolada como esse, para dizer, você não tem direito sobre o seu corpo, não, eu tenho. E aí quer abusar da esposa, estupra a esposa em casa, isso é estupro. Você pegar e forçar alguém a fazer o que ele não quer, isso é estupro. Isso não pode, está errado, né? Você não tem o direito de fazer isso, né? Agora, outras coisas, entra em comum acordo. Meu bem, você gosta desse negócio? Assim, tu gosta disso? Isso eu gosto, isso eu quero, vamos testar? Vamos. Pronto, e faz. Agora, cuidado com os excessos, né? Tome muito cuidado com os excessos. Outro dia eu tive presenciando uma cena que olha, irmãos, eu só não ri porque era uma coisa muito séria mesmo, né? Um rapaz procurou, um homem já, na verdade, procurou o pastor da igreja, não foi aqui em Belo Horizonte, foi em outra igreja, Verbo da Vida, mas em outro lugar. E ele procurou o pastor e disse, eu preciso conversar. O que foi? Eu quero me separar da minha esposa. Só que assim, nada de preconceito, tá bom? Mas eles tinham, sei lá, uns 60 e poucos anos cada um, né? Já devia ter lá seus quase 40 anos de casado, por aí, 30, 40 anos de casado. Tinha 60 e poucos anos cada um, e ele chegou sério, dizendo, pastor, quero me separar da minha esposa. E era um casal acima de qualquer suspeita, né? Assim. E o pastor, desesperado, perguntou se eu poderia participar, né, desse gabinete. Ele disse, não pode, tem problema não. E eu fui participar junto com ele. E aí quando se perguntou qual é o motivo da sua separação, ele disse, sabe o que é? É que minha mulher falou uma coisa comigo que eu estou absurdado, eu não consigo digerir aquilo, eu não consigo nem olhar para ela mais, eu não consigo mais ficar casado com ela. Disse, o que foi? Conte. Ele disse, minha mulher falou o que eu achava se a gente chamasse mais uma pessoa para o relacionamento, mais um homem para o relacionamento, para fazer a 3. Na hora que ele falou, eu gelei dos pés até a cabeça, eu fiquei imaginando, né, porque eu conhecia a pessoa, uma senhora já, né, uma senhora distinta, eu digo, meu Deus do céu, não dá nem para imaginar uma desgraça dessa. Isso para mim era uma desgraça, era uma coisa, né, que terrível, né? Na minha cabeça eu não conseguia entrar um trem desse não. Mas enfim, eu falei, mas por que ela disse isso? Aí ele foi dizer, não, o negócio foi o seguinte, um dia a gente ficou lá e eu falei com ela que tal a gente dar uma aquecida na nossa relação, e aí eu falei com ela pra gente botar uns filmes pornô, pra gente ver, pastor, mas assim, é pornô gospel. Criatura, onde é que você já viu pornô gospel? Me diga! Onde é que você já viu uma desgraça dessa? É pornô gospel. Não existe pornô gospel. O que é pornô gospel? Não, é que os atores são casados. E isso faz diferença de se mostrar para os outros, não? Pelo amor de Deus, rapaz. Se tu gosta de ver alguém fazer sexo, bota um espelho no teu quarto. Presta atenção. O cara começa com um negócio desse, bota um filme, bota outro, começou a atiçar a mulher vendo filme daqui, vendo filme dali, ele vamos experimentar isso, vamos experimentar aquilo. Ou seja, isso se chama perder o controle, né? Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho que leva à dissolução, é disso que ele está falando. Você começa com vinho, daqui a pouco é algo mais forte, daqui a pouco é algo mais forte, daqui a pouco é algo mais forte, e você perde o controle. Foi o que aconteceu. Ele trouxe isso para dentro do casamento, trouxe uma pornografia para dentro do casamento, trouxe um ato, sabe, desnecessário para o seio familiar, ou conjugal, para o leito matrimonial, e aí perdeu o controle. Aí acha ruim porque a mulher quer chamar outro homem para participar da relação, né? Porque se ela está vendo isso lá, se ela está vendo isso na internet, se ela está vendo isso nos filmes, então cuidado para não ficar inventando demais, né? Porque começa assim, daqui a pouco cede isso, cede aqui, daqui a pouco sabe o que acontece? Entra para o outro lado do negócio, porque já não vai estar mais satisfeito com ser ativo, aí vai querer ser passivo. Isso é uma desgraça, presta atenção. Não entra nessas conversas fiadas não, porque isso só vai trazer dano e problema. Eu conheço muitos casamentos destruídos por causa dessas permissividades, de querer entrar com esse tipo de coisa. Ei, tu tem uma esposa só pra tu tem um marido só pra tu, pra que vai ficar inventando moda? Presta atenção, né? Ó, fica ligado, né? Tem que haver equilíbrio, tem que haver entendimento entre ambos, né? Nunca deve se privar um ou outro, por quê? Para não cair em tentação. Tanto homem quanto mulher. Durante muito tempo o preconceito arraigado dava-se a entender, dava-se um parecer que era só o homem que tinha uma necessidade exacerbada e que se não fosse suprido em casa ia procurar na rua. Hoje está muito claro que isso é de ambas
as partes, ou de ambos, né? Parte de ambos, tanto de homem quanto de mulher. Eu fiz recentemente, alguns anos atrás, não foi agora bem próximo, mas alguns anos eu estava ensinando sobre família, sobre essas questões, e eu fiz uma pesquisa e eu descobri algo que me surpreendeu muito, porque eu não sabia, confesso para você que eu não sabia. Na minha cabecinha machista eu achava que isso não seria possível, né? Eu achava que era só homem que se masturbava. Eu sabia que existia, obviamente, a masturbação feminina, mas eu achava, na minha ignorância, que o homem é que fazia mais essas coisas. E eu fiquei perplexo em saber, por via de pesquisa, não que eu fiz a pesquisa, eu li uma pesquisa, de que as mulheres se masturbam mais do que os homens, principalmente na adolescência, né? Principalmente na adolescência. Então, isso mostra que privar-se de sexo, tanto em relação ao homem quanto em relação da mulher, bota o casamento em risco, abre um espaço, né, para Satanás tentar o casal, tanto de um lado quanto do outro, e vai tentar exatamente nas necessidades. No homem, em relação ao que vê, na mulher, na relação ao que ouve, né? E eu vou te dizer, a internet pode cooperar muitíssimo com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, porque dá-se uma falsa impressão de que lá é muito seguro, todo mundo ou ninguém vai ficar sabendo. Então isso pode levar pessoas a realmente danos irreversíveis, né? Então a única exceção, e isso por consentimento mútuo, é você se abster do sexo por um tempo para a oração. É como se você estivesse de fato fazendo um jejum sexual para se dedicar à oração. Durante aquele tempo você se dedica à oração. E mesmo assim por um tempo determinado, né? Por algum tempo, e a rotina logo tem que ser estabelecida de novo. E, pastor, qual é a rotina correta? Quantas vezes por dia, né? Eu me lembro que uma vez gente, vamos lá compartilhando, coloca o dedo no coraçãozinho aí, ó, e manda para mais 5 agora, que nós já passamos do 100, vamos ver se a gente chega aos 150 até o final. Estamos com 24 minutos, ainda temos aí mais de meia hora de live ainda. Vamos lá, vamos fazer isso agora. E eu me lembro que eu sempre contava essa história, né? Em uma conferência, em um seminário de família muito grande, aquele ministro, aquele pregador estava lá e disse assim: gente, vocês precisam estabelecer uma rotina de sexo na sua casa. Quem aqui, por exemplo, faz sexo mais de uma vez por dia? Aí aparece aqueles gaiatos, mas é mentira, não faz nada, é conversa fiada. Uma vez ou outra fez e acha que isso vai ficar fazendo para a vida inteira, é mentira. Tudo conversa fiada. Quem faz sexo todo dia? Aí outra turminha, quem faz sexo 3 vezes por semana? Aí uma boa turma levantou a mão, uma massa grande, né? Eu. Plausível, né? 3, 4 vezes por semana, eu acho que é bem possível mesmo estabelecer uma rotina nesse nível, nesse padrão aí. Perguntou, quem faz uma vez por semana? Aí outra massa, eu. Quem faz uma vez por mês? Aí uns tímidozinhos lá, levantou a mão. Quem faz uma vez por ano? Aí um senhorzinho de uns 80, 90 anos, eu faço. E ele não parava de gritar de jeito nenhum, e o pregador disse: espera aí, o senhor faz uma vez por ano e está nessa alegria todinha. Ele disse: é porque o dia é hoje, meu filho, é hoje. Né? Então veja, a rotina deve ser estabelecida pelo casal, né? De acordo com a sua capacidade. Eu vou ser bem sincero para você, quantidade não é melhor do que qualidade. Nunca foi. Quando você é jovem, está nos seus 20 e poucos anos, saindo da adolescência, entrando na juventude, um fogo, um pega. Meu irmão, eu sei como é que é, quando eu namorava com Kátia, era um negócio de louco. A gente, logo que casou, né, os primeiros anos aí, era pegado, né? Mas você amadurece e com o tempo aprende a tirar proveito melhor das coisas, né? E fazer com mais qualidade, né? Diminui a intensidade, mas aumenta a qualidade. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer, de vez em quando, uma autoavaliação. Senta para conversar como é que anda nossa relação sexual, né? Tem melhorado em qualidade? Talvez não tenha tanta quantidade como era antes, mas precisa crescer em qualidade todos os dias, né? E essa qualidade vem com a intimidade, com o tempo, né? E você vai desenvolvendo aos poucos. Lembrando-se daquela frase que fala lá em Provérbios 27:7, que a alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce, né? Se você se abstém, né, para sua esposa vai ter necessidade. E se ela não é suprida em casa, pode ter certeza que ela vai achar em alguém. Pode ter certeza disso.
porque é uma questão de necessidade, é biológico, está no corpo, não tem como você tirar. Isso não é demônio, isso não é mau caratismo, não é nada disso, isso é uma necessidade. Se não fosse, a Bíblia não dizia para você não se abster. É uma necessidade real, né? E básica para todo ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nesse aspecto, você não pode se privar um ao outro. Muito pelo contrário, tem que saciar e saciar, para que realmente pode vir as tentações que forem, isso não vai afetar e nem bagunçar a tua vida sexual, a tua vida conjugal de maneira nenhuma, né? Uma vida feliz no sexo, ela é resultado de alguns princípios aqui. Um deles da intimidade. Intimidade. Olha, relação sexual em que o casal não tem intimidade, o casal não tem realmente uma química entre os dois, irmãos, um dos dois vai sair prejudicado sempre. Então, em vez de querer melhorar a relação sexual, que é o que as pessoas normalmente fazem, melhorar a performance, melhorar isso, melhorar aquilo, melhore o seu dia a dia, a sua convivência, né? Saia mais, faça coisas juntos, né? Sai para comprar, fazer compra junto no supermercado, isso ajuda muito, né? O dia a dia, você sair, fazer coisas juntos, né? E desenvolver essa intimidade para que você realmente possa, de fato, ter uma vida sexual saudável. Deve ter humildade para reconhecer que você está entrando nessa relação para dar e não para receber. Isso é uma condição de quem é humilde, né? Eu vou entrar e hoje eu vou entrar para te satisfazer. É só você mudar a sua mente. Se você é homem, pense assim, ó, eu vou entrar hoje nessa relação para satisfazer a minha mulher. Hoje eu vou deixar ela daquele jeito, até sem conseguir respirar, porque eu quero que ela realmente saia satisfeita desse negócio que nós vamos fazer hoje, dessa relação que nós vamos ter. Hoje eu vou entrar para arrebentar, né? Pense nisso, eu vou entrar para ganhar. Agora, ganhar nesse caso significa tornar a sua esposa completa, tornar a sua esposa realizada no processo, né? Da mesma forma a esposa, né? Não vai pensando, será que hoje ele vai me satisfazer? Não, hoje eu vou fazer de tudo para deixar ele nas nuvens. Olha, se há esse consenso de pensamento, né? Os dois, isso vai dar realmente em coisas muito poderosas e preciosas. Dê tempo um ao outro, né? Casamento exige tempo de qualidade. Eu gosto de olhar para o Antigo Testamento em algumas coisas e eu vejo interessante. No Antigo Testamento, quando o jovem casava, os jovens, né, ele era proibido de qualquer tarefa oficial de ir para a guerra. Ele ficava 1 ano dentro de casa com a esposinha dele. 1 ano só aproveitando, né? 1 ano ali, ó. Pensa que coisa boa isso, né? Hoje eu vejo as pessoas, né, já faz, no outro dia casa, no outro dia já viaja. Complicado, né? Bem complexo, bem complicado mesmo. Bom, valorizar o que se tem e não o que deseja ou o que não tem. Valorize o que você tem, né? Tinha umas coisas que eu ia falar aqui, mas nem vou poder falar porque nós estamos em canal aberto, mas um dia ainda você vai ter o privilégio ou a oportunidade de nos assentarmos em um seminário fechado e eu vou poder falar de coisas aqui poderosas. Mas ó, sabe o que é importante? Você valorizar o que você tem em casa, sabe? Eu vou falar para os homens agora, tem um que é muito burro, tem um que é muito burro, porque ele olha para as mulheres de todo mundo na rua, mas ele acha que ninguém olha para dele, porque ele não valoriza, ele acha que ninguém valoriza. Deixa eu te dizer, do mesmo jeito que você tem olhado para dos outros, tem alguém olhando para a sua, espertão, né? Então fique esperto, tá? Fique esperto e valorize a tua, porque se você não valoriza, alguém valoriza. Se você não elogia, alguém elogia, né? E se você não der, de fato, esse tempo e essa valorização de qualidade, alguém vai dar. E aí, meu irmão, quando você abrir os olhos já é tarde, porque as mulheres são muito mais espertas do que a gente, ó. Muito mais perspicazes do que nós. Então, fique esperto aí. No que diz respeito a sexo, beije muito, meu irmão. E minha irmã também. Beija, mas beija mesmo. Beijo na boca, ele transmite muito mais intimidade do que o próprio ato sexual. O beijo na boca ele é carregado de muito mais intimidade, muito mais sensualidade, desperta muito mais hormônios no corpo. Perceba que um beijo na boca é capaz de mexer com o ser humano inteiro, espírito, alma e corpo. O negócio parece que entra em ebulição, quando realmente diz agora, não é aquele beijinho, é beijão, é beijando aquele... Eu acho engraçado porque quando estava namorando só faltava engolir, né? Um ao outro. Agora depois que casa... Eu falei outro dia e eu vou reiterar isso agora. Eu não sei como é que consegue ter relação sexual sem beijar na boca.
E por incrível que pareça, eu sei que eu devo estar falando para pessoas que fazem isso, né? Que não beijam na boca. E não é só no ato sexual. Beije na boca todo dia, toda hora, o tempo que você puder, né? Isso é muito importante. Isso dá liga na relação, dá liga, da comunhão, né? O beijo na boca é muito importante. Se você olhar para o livro de Cantares, eu vou te convidar depois a ler esse livro, você vai ver lá em Cantares capítulo 1, versículo 1, ele fala sobre o beijo, né? Olha, vai por mim, vai que é bom, né? É muito bom. Lá em Provérbios capítulo 5, verso 18. Provérbios 5, 18. Eu vou ler porque está na Bíblia, tá? Vou ler o que está na Bíblia. Diz assim: seja abençoada a sua fonte. Ele não está falando da água, não. Ele está falando da tua esposa aqui, tá bom? Veja, seja abençoada a tua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seus seios de esposa o satisfaçam sempre. E você seja cativado por seu amor em todo o tempo. Ei, isso aqui é a Bíblia que está falando. Vice? Eu vou ler de novo. Vou ler de novo, porque você está achando que é o que eu estou falando. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor em todo o tempo. Isso é Bíblia, está escrito. Para os religiosos, às vezes dá vontade até de rasgar, arrancar a página e jogar fora, mas não vai não, porque está aqui e vai ficar. Foi escrito, né? Cantares por Salomão. Então veja, gente, isso aqui aberto, rasgado na Bíblia, é para quê? Né? É para a gente usar, é para praticar. Você não disse que é praticando a palavra, então pratique. Olha que coisa boa de praticar. Isso é bom demais de praticar, não é não? É, meu filho, isso é coisa maravilhosa de se praticar. Então beije, beije muito. Se vista sempre um para o outro, né? Deixa eu te dizer, toma banho antes de dormir, sujeito. Presta atenção. Troca essa cueca freada de bicicleta, joga esse trem fora. Tem aquela... parece que deu uma freada de uma vez só. Pelo amor de Deus, escova a sepultura, pinte o cabelo, bota um perfumezinho, um desodorante, né? Corta os cabelos do nariz, né? Diminui os cabelos do sovaco, compra uma maquininha daquela do Paraguai, tira um pouco dos excessos, faz a barba, rapaz, né? Se cuida pra ela, rapaz. Se chega lá bonito, cheiroso, arrumado, separa aquela cuequinha box, como eu falei, um pouquinho menor, que é para dar volume, né? Fica lá andando para lá e para cá dentro do quarto, de cuequinha box, para lá e para cá. Vai ficar legal, entendeu? Faz isso. Tem gente que tá se derretendo de rir ali, tá assim, Jesus me segura. Mas é verdade. Aprenda a fazer essas coisas, se vista um para o outro. Você, mulher, também é a mesma coisa. Nada de dormir com essa touca na cabeça, nada de dormir com camisa de candidato, nada de dormir com camisa velha furada, com aqueles bermudão velho, né, que era da sua avó. Não! Se arrume para ele, se vista para ele. Vai ser bonito, vai ser bom. E veja, no final das contas, sexo começa com palavras. Sempre busque as preliminares. Preliminares não é na hora da cama, não. Preliminar pode ser o dia inteiro. Começa de manhã, manda mensagem, né? Manda uma mensagenzinha, deixa um bilhete, né? Dá um chocolate para ela, dá uma flor, faz um agrado, faça alguma coisa, rapaz, né? Mulher gosta de romantismo, mulher gosta realmente de se sentir amada, sentir lembrada, um elogio, um gesto fala mais do que 1000 palavras. Um gesto só fala mais do que 1000 palavras, né? Então, ó, vamos para cima nesse negócio e respeite os limites bíblicos do sexo, né? Respeite os limites bíblicos do sexo, né? Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros. Veja, o leito conjugal deve ser mantido sem mácula. Veja o que ele quer dizer com isso. Que mesmo dentro do casamento pode-se haver práticas que possam macular o leito conjugal. Práticas, né? Eu sei que quando eu falo desse tema, mesmo que não tão aberto, não tão rasgado, né? Como eu costumo falar de maneira fechada, mas ainda assim, se eu abro para perguntas, 3 perguntas surgem, eu já vou adiantar as 3 aqui, para mim nem ter trabalho na hora que você abrir a caixinha ali que tiver lá. Primeira que vai vir é batata. Sexo anal pode?
Uma vez alguém me perguntou isso em público e eu respondi na lata em público. Eu falei o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Por que você não me pergunta se levar sua esposa para jantar pode? Por que você não me pergunta se usar desodorante antes de dormir pode? Por que você não me pergunta se escovar os dentes pode? Porque eu já sei que pode. Eu digo, pois é. E você está me perguntando hoje porque você por dentro já sabe da resposta. Não é? Porque o que pode a gente não quer perguntar. Não é assim? Agora veja, eu quero te dar um exemplo, tá? Uma metáfora que eu vou fazer aqui para você. Dentro desse aspecto você tira suas conclusões do jeito que você quiser. Porque na verdade lá no leito conjugal é você e seu marido que vai ter que tomar essas decisões. Mas não tem nada a ver com isso. Mas eu vou te dar uma dica legal. Imagina que você more, né, em um prédio de 20 andares. Imagina você morando num prédio de 20 andares. E você tem 2 filhos, né? Ou melhor, um filho só. Você tem um filho só, um filho único. Você ama demais seu filho único. Seu filho único, né? Você mora lá no 20º andar do prédio, tem um filho único. Aí seu filho diz assim, mamãe, ou papai, eu quero brincar no parquinho. Posso? Aí você diz, pode, vai lá no playground. E o menino desce, beleza. Daí um pouquinho, né? Você desce, porque o seu prédio tem um playground perfeito, né? Bem cuidado, né? Todo limpinho, harmônico, cheiroso. É um playground de sucesso. É um playground quase que um playground da NASA. Não é o hiper playground, né? É o playground dos sonhos. Tá lá, é o playground maravilhoso. Seu filho foi para lá brincar. Aí você desce. Quando chega lá embaixo, você chega no playground, procura seu filho e não acha. Cadê o menino? Ele não veio pro playground? Ele não tá no playground. Precisa onde ele está e começa a procurar. Daí a pouco você descobre que ele está fazendo o quê? Está dando mergulho na fossa. Sabe o que é fossa? Sabe, né? Eu acho que sabe. Aí o menino, em vez de tá brincando no playground, ele está dando mergulho dentro da fossa. Eu te pergunto, o que você vai achar desse menino? Você acha que ele é normal? Responde aí para mim. Esse menino é normal? Hã? Tendo um playground da NASA ali do lado, rapaz. Limpinho, cheiroso, perfumado, perfeito. Hã? Lindo playground, maravilhoso para se brincar. A criatura quer dar mergulho na fossa? Hã? Fecha aspas. Essa é uma pergunta que eu já respondi, tá bom? E a outra? Crente pode ir para um motel? Qual é a motivação de você ir para um motel? Hã? Qual é a motivação? Essa é que é a questão. Para dar um up na relação. Vai para um motel. Pastor, qual é a diferença de ir para um motel? É porque quem vai para um motel já vai com uma intenção errada normalmente. É só isso, né? Talvez você está indo para um motel só porque você está lembrando do tempo do mundo, né? Porque quando quem nasceu na igreja de Cristo nunca foi no motel, não sabe qual é a diferença. Está no hotel, passa um final de semana, gasta uma grana, vai para o final de semana e curte lá com ele. Qual é o problema? Né? Tem gente que diz, não, motel porque lá deve estar demônio. Irmão, tem demônio em todo lugar. Tem demônio na igreja, tem demônio em todo lugar. Não é questão do demônio, é questão da motivação. Né? É porque está com saudade do mundo, quer voltar para o motel? Então não pode, né? Então, nesse caso, não pode, né? Ponto final. Ok? E a terceira, pastor, qual que é? E sexo oral pode? Oral pode. Pode, pastor? Pode. Diga que pode, pastor. Pelo amor de Deus, diga que pode. Veja, nós lemos lá em Pedro o seguinte, que nós devemos viver a vida comum do lar, de comum acordo, com entendimento. Com entendimento. Que haja acordo entre as partes. Acordo entre as partes, né? Está lá dentro, está de acordo entre as partes. Né? A gente leu aqui Provérbios, que ele fala sobre os seios saciar o marido. Como? Use a criatividade, né? Use a criatividade. Então, no que diz respeito, a Bíblia não fala nada especificamente, mas dá pistas. E diz para a gente ter as nossas ações baseadas no entendimento. Então conversa um com o outro. E aí, o que tu acha disso aqui? Isso aqui, né? Tu concorda? Não, concordo. Eu acho massa, eu gosto. Então, bom, você é aprovado naquilo que não se condena. Tá tudo certo? Né? Estão lá, são casados, não estão, na verdade, devendo nada para ninguém, está de comum acordo, ninguém está
atropelando a vontade alheia, ninguém está subjugando ninguém, está tudo bem. Pô, respondi as 3 perguntas que normalmente você já estava coçando para me fazer. A língua estava coçando. Pronto, já respondi para você. E aí ficou tudo muito mais fácil, muito mais claro para você. Então veja, seja inteligente. Malaquias capítulo 2, verso 14 diz assim: e ainda pergunta por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Então veja, seja inteligente, seja esperto, né? Pensa direitinho, porque às vezes não vale a pena um momento por uma vida, né? A troca não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Alguém perguntou assim: pastor, o senhor nunca pensou em se separar da Kátia? Depois que eu sou crente, depois que eu sou ministro, se eu já pensei alguma vez em me separar da Kátia? Nunca, meu irmão. Nunca passou pela minha cabeça me separar da Kátia. Já pensei em matar ela de porrada, mas separar não, né? Separar não, pensei em matar, mas depois a gente esfria, tira o monstrinho, calma, monstrinho, calma, monstrinho, calma, monstrinho. Aí o monstrinho acalma, porque nós é crente, nós é santo, né? E nós andamos no Espírito. A gente não se dá o luxo, o desprazer de andar segundo a carne, né? Nós vamos andar segundo o Espírito, e a gente vai de fato trazer a nossa vida em santidade e harmonia todos os dias da sua vida, né? Então, essa é o meu conselho para você. Ame muito, faça muito sexo com seu marido, com sua esposa, beije muito na boca, aqueça a sua relação, né? Nada de querer procurar avião por aí. Avião é caro e cai, causa dano, prejuízo. É melhor você investir no seu carrinho, né? Investe dinheiro no carrinho, dá uma boa reformada no carrinho, bota uns farolzinhos de milha, vai ficar da hora, né? Os pneuzinhos, dá uma mudada nos pneus, ó, fica perfeito. E ó, você vai sair por cima. E sua mulher também vai ficar feliz com isso tudo. Por quê? Porque ela vai se sentir valorizada, porque você está investindo nela, né? Então, aproveita. Deus te deu algo tão maravilhoso, tão perfeito, que não dá para você deixar de lado, de canto, né? Sem aproveitar. Aproveitem tudo que vocês puderem dentro do casamento, dentro da relação sexual, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre divórcio, né? Algumas pessoas já me perguntaram sobre esse tema, eu falei que não ia responder. De manhã a gente vai entrar nessa questão do divórcio, e acredito que a gente vai até a noite, e vamos ver se a gente consegue encerrar tudo amanhã, encerrando todo esse tema de família. Se eu não conseguir encerrar tudo, a gente entra segunda-feira dentro aí, não tem problema nenhum. Ou então eu faço uma live extra domingo à noite, pode ser também. E a gente termina esse assunto. Na segunda-feira a gente já vai começar, né, um novo assunto, e eu coloquei lá nos meus stories para você poder optar e votar, né? Qual assunto você quer que eu aborde na próxima semana? Eu dei 2 opções para você: vida de prosperidade, falar um pouco sobre isso, sobre finanças, nesse tempo a gente precisa muito, ou sobre as realidades da nova criação, que também nós temos grande necessidade de estarmos convictos, firmados sobre essas verdades, para que não sejamos subjugados por aquilo que o mundo tem tentado impor sobre nós, tá bom? Vamos para as nossas perguntas, né? Vamos abrir a caixa de minhoca, ou a caixa de perguntas. Se aquelas perguntas que eu já respondi estiver lá, a gente passa por cima e vai na próxima. Vai lá, abre lá, vamos ver o que tem aí pra gente. Masturbar é pecado? Sim, masturbar é pecado. Fecha aí que eu vou falar um pouco sobre isso. Eu já falei em outra live, eu quero repetir isso. A masturbação é pecado, e eu chamo isso de o ápice do egoísmo, né? Do egocentrismo. Por quê? Porque você partir para a masturbação, né, é você buscar prazer para si mesmo, só para si próprio. Isso mostra que a relação sexual para você é só você se satisfazer e não o outro. E na cabeça de Deus não é isso. Ele diz: o homem deve pagar à mulher o que lhe é devido, e a mulher pagar ao homem. Então veja que o sexo não é algo para me dar prazer, é para me dar prazer para alguém. Se eu entro nessa relação pensando em só ter prazer e me dar bem, eu estou errado. Então, se por esse aspecto é errado, obviamente também a masturbação não está certa, né? Alguém perguntou ao pastor Bud uma vez, disse assim: mas pastor, o fato lá, né, eu comigo não estou prejudicando ninguém, é a minha mão, né? Qual é o problema de fazer
Isso, não estou maltratando ninguém. E o pastor Glenn disse, realmente, assim, se você for parar a pensar, a Bíblia não deixa tão claro, e eu vou te mostrar um texto aqui que deixa bem claro isso, né? Mas, a questão é que você não se masturba pensando num poste, né? Ninguém se masturba pensando num coqueiro, pensa? Não, você está pensando em outra, você pode ter certeza, ou em outra, né? Ou sei lá no que você está pensando. Então, o fato não é o ato, né, em si, mas o que te leva na mente, no pensamento. Jesus te disse algo interessante certa vez. Ele disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão e joga fora. Porque é melhor você entrar sem olho no céu, sem uma mão no céu, de que ir para o inferno com mão e com olho e tudo. É claro que Jesus estava usando de forma metafórica, né? Ele não estava falando de você realmente chegar no céu sem uma mão ou sem um olho. Não é disso que ele está falando. Mas ele estava falando no seguinte sentido. É dentro do contexto de que ele estava falando sobre traição, sobre adultério. Ele disse, eu, em verdade vos digo. Ele perguntou para os discípulos, o que acontece se alguém adulterar? Ele disse, vão ser apedrejados. Ele disse, eu, porém, vos digo. Se vocês ao menos pensarem, ou cobiçarem em pensamento a mulher de alguém, vocês estão cometendo adultério, né? Ele disse, nesse caso, se teu olho te faz pecar, arranca teu olho e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca tua mão e joga fora. Veja, ele disse, se você em pensamento pensar na mulher de outro, já está adulterando com ela. Então, para que teu olho não peque, ou seja, vê na mulher de outra, arranca teu olho e joga fora. E qual é a próxima sequência depois que tu vê, que tu já pecou com o olho? E aí, se tua mão te faz pecar, joga tua mão e joga fora. Então ele está falando sobre masturbação, só pode. Não tem outra coisa que ele está falando sobre arrancar o olho, arrancar a mão, né? Ele está falando exatamente, o que você vê te leva a se masturbar. Então cuidado com o que você vê, porque masturbação é pecado. Vai para a próxima. Se não tiver química, não tem sexo? A gente cria química, né? A questão é descobrir o que o outro gosta, né? A química começa com a palavra. Se não tiver química, não tem sexo. Bom, vai continuar sem química, vai continuar sem sexo. A questão é você se descobrir, se permitir descobrir, entrar nessa relação. Vê, o princípio é simples. É só você entrar na relação não para se dar bem, mas para fazer o outro se dar bem. Ponto. É isso aí. Entendeu? Eu não estou entrando numa relação sexual para tirar prazer, sim para dar prazer. Então, se você entra, e eu estou te falando isso biblicamente, tá? Isso é uma prática da palavra, tal qual é o perdão, tal qual é a fé, tal qual é o fruto do Espírito. Isso aqui é prática da palavra. Prática da palavra. Não adianta se dar uma de santão, eu oro todo dia, mas não quer dar sexo para sua mulher, por exemplo. Então não vem com essa conversa fiada não, isso é princípio bíblico, né? Você precisa entrar no ato sexual com a mentalidade, eu vou suprir minha mulher hoje. Eu quero que ela saia daqui suprida. Então você vai perguntar e descobrir, né, quais são as necessidades, o que ela gosta, o que ela quer, e aí você vai para cima e manda vir. E aí, meu filho, vai gerar uma química, eu tenho certeza que Deus vai cooperar com isso tudo. Vamos lá. Por que muitas mulheres não procuram o marido para sexo? Bom, isso aí é uma pergunta que devia perguntar para as mulheres. Eu não sou mulher, mas eu tenho minhas suspeitas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor palavra que eu encontrei para definir o ato sexual é transa. Transa. Eu sei que parece pejorativo, quer dizer, eu fui transar. Parece pejorativo, mas transar é fazer uma transação ou uma negociação. Eu tenho algo que você precisa, você tem algo que eu preciso. Quando eu faço um negócio com alguém, que o negócio é bom para mim, mas não é bom para o outro, eu quero fazer mais negócio, o outro não. Quando eu faço um negócio que o outro se dá bem, foi bom para o outro, mas não foi bom para mim, eu digo, eu não quero esse negócio para mim não. Agora, quando eu faço um negócio que é bom para mim e bom para o outro, os dois vão querer continuar fazendo negócio. Então, mulheres que não querem ter sexo com o marido é porque o marido as prejudicaram no sexo em algum momento, você pode ter certeza disso. Elas saíram defraudadas dessa relação, né? Elas certamente doaram algo e não receberam algo em troca, ou foram machucadas de alguma maneira durante o ato. E isso as fizeram recuar. Elas acham que o ato não é bom. Elas tem mulher até que sente dores, né?
por N motivos, que precisavam procurar médicos, inclusive, para resolver. Mas porque tiveram algum problema na relação sexual em algum momento da vida, elas travaram e estão agora, infelizmente, deixando de desfrutar coisas maravilhosas que é o sexo dentro do casamento. Vai para outra. Pastor, o meu namorado é 7 anos mais novo que eu. Qual a sua visão a respeito disso? Veja só, essa questão da diferença de idades no namoro é relativo e é bem pontual. Isso eu tenho várias opiniões a esse ponto. Eu precisaria fazer aí talvez uma live inteira de 1 hora para a gente discutir sobre esse tema. Agora veja, a grande questão, e eu vou ser bem sincero, bem rasgado aqui, é que a gente não pensa no tempo inteiro de vida. A gente só está pensando no momento, né? A gente só pensa no momento. Então, eu vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil. Imagina, por exemplo, o rapaz ele tem 19 anos, a mulher tem 29. Veja, com 19 anos o rapaz já é um homem formado, né? A maioria deles, tomara que ele tenha uma cabeça boa. Se ele tiver uma cabeça boa, ele é um homem formado, de responsabilidades, em pleno auge da sua força e do seu vigor físico. Uma mulher com 29 é um mulherão. É um mulherão, você pode ter certeza disso. Uma mulher com 29 anos, ela é um mulherão. Ela está num momento, entre os 29 e os 40, 40 e poucos anos, ela está no auge, né? Eu acredito aí entre os... É isso mesmo, entre os 20... vamos botar lá, entre os 25 e 45, né? É o ápice da mulher, né? Ela está aí, está no ápice. O rapaz está com 29. Só que é o seguinte, um homem com 45, com 40, 45, 50 anos, ele é novo, né? Uma mulher, depois dos 45, ela começa a entrar em uma outra idade. Se ela não se cuida, ela começa a envelhecer muito mais rápido. Por quê? Porque a mulher, ela amadurece mais rápido do que o marido, do que o homem. Isso é batata. É por isso que as mulheres acabam casando normalmente com homens mais velhos, né? Isso é o mais comum de se ver. Não é que o resto é errado, não. Mas isso é uma coisa bem normal de acontecer. Porque a mulher amadurece mais rápido do que os homens. Isso é bem comum. Agora veja, se ela amadurece mais rápido, ela também envelhece mais rápido. Então, isso que vai acontecer é que, lá na frente, o rapaz tinha 19, a mulher tinha 29, quando ele tiver com 40, ela está com 50. Só com 50 anos, ela já não tem o pique mais que ela tinha, e o cara com 40 vai querer pegar as menininhas. Você está preparado para enfrentar isso no futuro? Né? É uma coisa que você deve pensar antes de fazer. Agora, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas, irmãos, que o marido é bem mais novo, a mulher é bem mais velha, eles se dão super bem, vivem maravilhosamente bem em todas as áreas da vida, inclusive. Porque não tem idade para sexo, não tem idade no sexo, não tem a data de validade não, viu? Pode ter certeza. Eu conheço mulheres aí com 70 anos de idade num fogo só. Então, ó, não há problema nenhum nisso não. Eu estou te falando porque não é algo convencional. E se não é convencional, é importante você pensar nos prós e nos contras. Né? Não tome decisões baseadas só no momento. Projete sua vida para daqui a um tempo. Né? Porque daqui a um tempo pode ser diferente. É isso que eu quero dizer, tá bom? Eu não quero dizer que é certo nem que é errado. Só estou falando para você ponderar tudo antes de entrar numa relação como essa. Normalmente é mais fácil quando o homem é mais velho e a mulher é mais nova. Quando a mulher é mais velha e o homem mais novo é mais complexo. Mas não quero dizer que não possa dar certo, não quero dizer que você não possa ter uma relação dessa. Eu só quero colocar que é importante você ponderar prós e contras. Ok? Vamos mais uma só e a gente está encerrando. Objetos tipos óleos podem ser usados durante o sexo do casal? Pode. Pode, meu filho. Pode brincar à vontade, né? Se quiser se vestir de Batman, né? Da Mulher Maravilha. Só cuidado com os excessos. Tudo, irmão, todo extremo é beira, né? Mas pode brincar à vontade. Brinca de se esconder, né? Um fica dentro do guarda-roupa escondido. Me acha. Aí quando acha, tem que pagar uma prenda, né? Isso é muito legal, é muito bom. Bom, seja criativo. Quanto mais criativo, melhor. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente nunca pode perder o espírito de criança, de jovem, né, por dentro. Eu sei que eu tenho 45 anos, sou um jovem senhor, né? Começando, né, entrar na maturidade mesmo. E eu nunca me senti tão homem como eu tenho me sentido agora. Eu hoje posso dizer, eu sou um homem completo, né, em todos os âmbitos. Eu sou um homem hoje maduro e completo em todos os âmbitos, né? Mas eu não perco o espírito jovial, eu não perco o adolescente que está dentro de mim, e isso me torna uma pessoa agradável, eu acredito, né, nisso. Então eu cultivo isso dentro de mim sempre. Então use óleozinho, até porque existe uma necessidade às vezes de lubrificação.
tudo isso é possível, né? Se precisar usar... tem gente que gosta de usar remédio. Use remédio. Se você for no médico, o médico te indicar remédio, não tem problema nenhum, né? Desde que isso vá trazer realmente benefício para a tua relação. O que não pode é se abster, né? O que não pode é se abster, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu vou abrir uma caixa de mensagem, eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no meu story agora. Se não deu tempo de eu ler a tua pergunta aí, me perdoa por causa do nosso tempo de live. A gente não pode passar porque ela cai sozinha. Então eu vou abrir uma caixa lá de perguntas, uma caixa de minhoca. Ninguém vê as tuas perguntas, a não ser eu. Só eu serei o único a ver as tuas perguntas. Então pode soltar o dedo lá e fazer a pergunta que você quiser a esse respeito sobre sexo. E naquilo que eu souber e puder, eu vou te responder, tá bom? Ó, foi um prazer estar com vocês. Amanhã, 11 horas da manhã, nós estamos juntos mais uma vez para um conteúdo exclusivo falando sobre o divórcio, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até amanhã, em nome de Jesus.